Obrigado a todos por nos dar a condição de trazer esse trabalho até esse momento. O tema da nossa mensagem é a casta de demônio e o jejum evangélico. Eu vou repetir o tema. A casta de demônios e o jejum evangélico. Bom, o tema está no livro histórico de Mateus, no capítulo 17, no versículo de número 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome pelos seus grandes feitos. Esta é uma manhã de explanação da tua palavra. Eu te peço que tu me uses com ousadia, intrepidez, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Bem, como eu disse em off, eu quero falar com vocês, antes de entrarmos dentro do escrito, sobre crença fixa hereditária. É o que todos os crentes têm, uma crença fixa hereditária. Ele não sabe o que é o dízimo, mas a primeira coisa que ele entra na igreja é dar o dízimo. Ele não sabe o que é batismo nas águas. Não sabe. O cara nunca entrou na igreja, como é que ele sabe o que é batismo nas águas? Mas ele sabe que ele tem que batizar nas águas para ele ser uma nova criatura. Ele não sabe o que é ceia. Tanto é que ele chama de santa. Mas ele acredita que quando entrar na igreja, ele tem que tomar a santa ceia. Ele não sabe o que é ceia. Os crentes não sabem nada de Bíblia. De Bíblia sabem. Eles não sabem o que quer dizer Evangelho da Graça. Houve um confronto de Priscila e Áquila, em que Apolo, um eloquente pregador da palavra, estava lá pregando para todo mundo e tal, mas só conhecia até o batismo de João. Isso está lá em Atos. Quando Priscila e Áquila viu aquele homem muito eloquente, não conhecendo nada do Evangelho da Graça de Deus, chamou Apolo e disse, vem cá, é assim, assim, assim e assado. Nós já falamos sobre a figura de Apolo, que era muito importante na cidade de Éfeso, ali em Corinto, porque Apolo era o nome do deus grego, o poderoso deus Apolo, e este homem tinha uma influência. Todas as vezes que a palavra demônio aparece nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e ela não aparece em lugar nenhum mais, ela se refere à enfermidade. A palavra demônio, do grego daemon, é um estado de espírito. Eu posso estar com o meu daemon tranquilo, mas posso estar com o meu daemon ativado. Eu posso estar calminho, como estou agora, e posso ficar aqui nervoso se alguma coisa me irritar. Se eu não tiver domínio próprio, dá-se um problema. No conceito bíblico judaico, que é o que se trata esse livro, isto é um livro de conceitos bíblicos judaicos. O único gentio que escreveu a Bíblia foi Lucas, e não escreveu a igreja. Os 2 livros de Lucas se referem a Teófilo. Preste atenção, o único gentio que escreveu cartas aqui dentro, não escreveu à igreja e nem ao povo de Deus. Escreveu a Teófilo. Ele chama de excelentíssimo Teófilo.
o resto. Trata-se de cultura judaica, da história do povo hebreu, e cartas de Paulo à igreja da Galácia, de Éfeso, de Corinto, que Paulo estava tratando de assuntos com o povo daquele local, dizendo a eles que não era mais lícito praticar as obras da lei. O resto, os pastores pegaram tudo isto, fizeram uma laranjada de limão. Pegaram limão, espremeram, deram polvo e disseram: é laranjada. É como aquele homem que pegou colossíntridas. O povo estava com fome, sem saber que aquilo era uma erva venenosa, em que o escrito histórico diz que era colossíntridas. Ele pega tudo aquilo, coloca dentro da panela e dá para o povo comer. E o povo pega aquilo ali e lepo. Como diz o cantor baiano lá, meu conterrâneo, e lepo. E comeu. Eu entrei dentro de espaço chamado igreja, porque não é igreja. O que está aí fora não é igreja. O que está aí fora é uma fraude, é um engano, é um engodo, é uma manipulação. Igreja são vidas. A igreja nunca foi paredes, nunca foi. Atos capítulo 17, versículo de número 24, está estampado para os teólogos da chamada igreja ali, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você pode erguer a Catedral de Roma, Deus não está lá. Gastaram-se milhões de dólares dos crentes para construir a Catedral do Brás, lá em São Paulo. Deus não está lá. Deus está na tua vida. A igreja, a chamada igreja, vive da lei de Moisés. O que rege a vida, a homilia do sistema religioso doutrinal é a lei de Moisés. Jesus batizou nas águas, é a lei de Moisés. Jesus fez santa ceia, é a lei de Moisés. O que é? Sim. Naquela noite em que ele foi traído, está registrado no livro de Lucas, ele estava praticando a Páscoa. Mas ele depois instituiu a Santa Ceia. Me mostra. Não tem. Não tem, é invenção, não tem. Está escrito lá, não tem. Primeiro, que como judeu, ele estava em obediência à lei de Moisés. Ele era um judeu. Ele não podia instituir nada. Até a cruz, ele estava em cumprimento da lei. Ele disse: eu não vim abrogar, eu vim para cumprir. Ali ele estava cumprindo um dos mandamentos da lei, era a Páscoa. Ele era um judeu. Não é isso que tem aí? Tem aí, Miguel, rapidamente aí, Gálatas capítulo 4, só para a gente voltar nesse... Eu já volto aqui, não vou sair daqui não, é hoje, meu amado. Ele está ali, meu amado, em dose dupla, meu amado. Está em dose dupla, meu amado. É um para dar em Chico e outro para dar em Francisco. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, tem aí, Miguel? Temos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a graça de Deus. Nascido sobre aonde? Então, tudo que ele praticava era vida cristã ou era judaísmo? Judaísmo. Se eu sigo o que ele praticou, alô, maturidade cristã, hein? Se eu sigo as suas práticas cerimoniais, eu estou seguindo judaísmo. É o que a igreja segue. Mas Jesus se batizou nas águas.
E eu tenho que me batizar também? Olha, eu sou cristão, eu não sou judeu. O batismo, a purificação por meio das águas eram para os judeus. Os judeus não tinham sangue da cruz. Da cruz para cá, Romanos 6,3, tem aí, Miguel? Vamos lá, Miguel, porque está vindo aqui, está vindo está vindo um sará, vê lá. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no Rio Jordão, nas águas de Siloé. Fomos batizados aonde? Na morte. Ora, se da cruz para cá todos foram batizados na morte, como que eu vou pegar um crente agora que Paulo disse que quem está em Cristo é uma nova criatura? Como que eu vou pegar alguém que já é uma nova criatura e batizá-lo nas águas de novo? Mas se o senhor pregar isso, o senhor vai estar diferente de todas as igrejas. Bingo! Porque eu não quero ser igual a esta turma. Eu já saí de lá justamente por causa disso. Eles estavam diferentes do que está aqui, ou não está? Ou vão ignorar, como disse Paulo? Ou todos vocês vão ignorar também? Eu disse, eu não vou ignorar, porque eu estou depois da cruz. Quem estava antes tinha que passar pelas águas. Quem está depois? Quem está depois? Ora, pois. Então a igreja tem um conceito judaico. Por quê? Porque o conceito judaico prende as pessoas dentro da igreja. Quem aqui veio buscar a vida eterna, diga amém. Um só. Você entra dentro da igreja evangélica e pergunta, quem aqui veio buscar a salvação? Todo mundo, eu. Ora, e o que ele fez naquela cruz, então, não foi para te salvar? Foi. E você não é salvo ainda? Não. O que falta? Falta eu batizar nas águas, tomar a Santa Ceia, mergulhar nas águas. Ué, e eu vou ser salvo quando, então? Eu não vou ser salvo nunca. Eu tenho que buscar a Deus. Tomar a Santa Ceia todo mês. Porque tem isso, tá? Se você entrar na igreja e não tomar a Santa Ceia todo mês, você sabe, Jesus volta, você fica. Bem, de novo, todas as vezes, já estudamos sobre isso, não vou investir tempo nisto, claro que eu vou apresentar, mas todas as vezes que você lê que Jesus, o conhecido Jesus, que nós chamamos de Alcha, mas isto não deve ser de forma radical, estamos mais preocupados de pessoas que estão presas na mão desses lobos. Todas as vezes que você lê a palavra demônio, ou endemoniado, ou espírito imundo, se você lê o contexto, está se referindo a uma enfermidade na vida de alguém. Em nenhum momento apresenta um ser das trevas. A igreja nunca se preocupou em mostrar isso, porque isso não enche cofre. O que enche o cofre é o pastor olhar aqui e falar assim, volta lá, Miguel, por favor, em 17:21, com todo respeito, meu lindo. Mas esta casta não se espelhe por meio de oração e jejum. Todas as vezes que se apresenta isso na igreja, o pastor diz, esse demônio aí, e mostra alguém, sabe? Qual é o seu nome? Quilebanega. Quem é? Fala em português, que em hebraico eu não entendo. Eu sou o 7 flechas da Angola. Da Angola não serve, tem que ser 7 flechas brasileiro. Que aí...
Quando Judas traiu Jesus, ele fez queremanecar ou ele deu um beijinho? Quando aquele jovem lunático lá, em Geraseno, quando ele viu Yalcha, ele veio gritando com a mão para trás, tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo no cabelo, tinha fogo puro? Ou diz que ele correu e adorou? Você já viu demônio adorar? Quem é? Eu sou o demônio da Sete Flechas. Não, esse é o 14, Sete Flechas foi o outro. Eu sou o demônio 14 Flechas. O que é uma casta? O que é uma casta? Ora, uma casta pode ser casto, do substantivo feminino casta, uma pessoa pura. O casta pode ser um conjunto, algo hereditário. Então, esse conjunto de enfermidade, essa casta, nos dias de Jesus, na Palestina, onde está se dando isso aqui, só saía por meio de oração e jejum. A pessoa estava enferma, doente, ela ficava no espírito de oração e jejum. Jejum, no conceito bíblico da onde nós estamos lendo aqui, não tinha nada a ver com o que os crentes fazem aí fora. Ora, se Deus respondesse a alguém por meio de jejum, Ruanda, os países da África, não passariam por que passa. E o que os crentes fazem? Propósito de jejum. É mesmo? É. Eu estou a fim de arrumar um trabalho. Tá mesmo? É. Estou no processo de jejum. Vai fazer um jejum quando? Meia-noite, de meia-noite às 6. Pipoca, rabada com batata e agrião, rapadura, 9 horas da manhã, vitamina de abacate com queijo, jiló com manteiga e mel, 11 horas, não cabe mais nada. Aí ele frita uns 4 ovos com miojo cru, joga por cima, diz que é yakisoba. 11h40, para dormir ele come uns 3 pedaços de inhame e toma uma caneca de chá de camomila. Meia-noite ele entra em jejum. Seis horas da manhã, o despertador, ele, Senhor, eu te entrego o meu jejum nas tuas mãos. Esse é o jejum evangélico. Outro tipo de jejum evangélico, nada a ver com Bíblia, é aquele que o cara vai para o monte, ele é convidado para pregar no domingo. É o famoso presepa. Sabe o que é o presepa? Aquele cara cheio de presepada. Ele vai para o monte no sábado, ele chega na chamada igreja, 7 horas da manhã, oferece um café, eu estou no mistério, terra. Mas é para todo mundo saber que ele está no jejum. Nesse dia, meu irmão, o fogo desce. Então, casta é isto. Os pastores fazem essa casta, quer dizer que o cara tem muito demônio. É igual caspa. Casta e caspa de demônio. Aquela caspa de demônio. Agora vamos ler o contexto. Vamos ver quantos demônios tem no contexto. Porque os pastores... Entrou um aí! Não corre não, tio. Corre não, tio. Corre não. Quando eles me atacam pela internet, ele diz assim, você tem a 4ª série. Eles atacam pessoalmente. Só não chama de negão, porque agora tem uma lei me defendendo aí, que se chamar na minha frente, eu taco-lhe o birimbau.
Aqui não tem conversa fiada, meu irmão. Se chamar de negão, eu parto para o processo. E se vir pessoalmente, tem 2 birimbau, que se for o nome de Chico, um bate em Francisco, outro bate em Chico. Está entendendo? Mas como que eles podem me acusar de não ter estudo, de não ter hermenêutica, exegese? Como que eles podem me acusar disso, se eles mesmos não apresentam o contexto daquilo que eles leem? Leia comigo. Coloca aí, Miguel, Mateus capítulo 17, versículo 15. Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele tem um Exu Carinana. Ele é o quê? Lunático. Ele é maluco, ele é doidão, ele é coisado. Ele é dois. Claro, a medicina da época, né, meu irmão? Dado a complexidade da época ali, eles faziam o quê? Afligiam a alma. Jejum bíblico é aflição de alma. É luto, é tristeza. Tem nada a ver com o poder de Deus. Compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Aí o pastor, sabe o que ele diz para o povo? Está vendo isso aí? Sabe quem joga o teu filho na água? Não. O demônio. Pastor, mas logo meu filho, a gente mora na comunidade, a gente mora na favela, a gente está tão passando aperto, mas joga o meu filho. Por que não joga o filho do William Bonner? Por que não joga o filho do Eike Batista? Por que não joga o filho de Elon Musk? Aí o pastor, se pudesse falar, porque eles têm sabedoria, vão ler a Bíblia, vão saber que isto era doença e a complexidade da época. Eu tenho que enganar vocês que são ignorantes. Você pode ver que os demônios não entram em advogados, não entram em empresários. Tem lá um terremoto lá em Marrocos. Tu não viu um demônio, um satanás, uma pombagira? Aonde estão eles? Dentro da igreja. Até Padre Marcelo Rossi já cantou e já disse: na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás! Show, Satanás! Entra aqui. Aqui não. Aqui eu faço um desafio a esses curandeiros de meia tigela, a esses pastores que expulsam demônios. Aqui eu faço um desafio. Vem aqui. Vocês vão vir aqui. Tem alguém ainda aí? 3. Olha aqui. 4. Vou fazer um desafio a vocês. Vocês vão vir aqui. Vocês vão tirar o demônio de mim. Agora, se não tirar, eu vou meter esse birimbau em vocês até miar. Quando miar, eu paro de bater. Não, pode vir. Pode botar a mão na cabeça, bota a mão no pé, vocês vêm ungido, passa óleo, passa querosene, passa tudo. Mas eu vou pegar com esse, que aquele lá, eu vou pegar vocês com esse aqui. Se o diabo sair, aí eu passo para o lado de vocês. Agora, se não sair, eu pego vocês de birimbau. E o povo vai descobrir. Porque você viu, a pandemia teve aí. Não teve um demônio que eles expulsaram. Eles ficaram doentes, fecharam as portas, estão endividados, estão quebrados. A pandemia desmascarou todos eles. O demônio da pandemia. Mas vamos ler o relato. 16. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. O texto está se tratando de doença, de cura, ou de alguma manifestação satânica? De enfermidade. É o que trata o texto. E todas as passagens que você lê sobre o demônio na tua casa. Faz uma pesquisa, bota lá não sei se você tem um programa igual ao nosso, de palavras, e quando aparecer a palavra demônio, você lê.
Se lá fala de um ser das trevas, todas as passagens estão falando de enfermidade. Porque no conceito judaico, no conceito bíblico, a palavra endemoniado significava alguém que estava possesso de uma enfermidade, tinha uma casta de enfermidade. Este aqui era lunático. Teve um que era um demônio cego e mudo. Quem já leu? Como que... Vamos supor que isso é um demônio criado pela igreja. Como que é um demônio cego e mudo? Ô, Satanás, é ali, ó. Ô, Satanás, é aqui, ó. Demônio cego e mudo. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o Satanás. Trazei-me aqui, qual é o nome desse? Trazei-me aqui o São Cosme e o Damião. Porque é outro demônio aí da igreja, né? Quem aqui já comeu doce de Cosme e Damião, diga amém. Trazei-me aqui o menino. É só ler o contexto que já desarma. Se lê, já quebra. Trazei-me aqui o menino. 18. Calma aí, eu tenho uma pegadinha por vocês. Calminha. E Jesus, repreendendo o daimon, aquele estado doentio, repreendendo aquela enfermidade, este saiu do menino. O que ele tinha? Uma loucura. Era 2, era doente. E desde aquela hora, que foi o menino que foi levado para lá, o menino ficou curado. Versículo 19. Então, os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Versículo 20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Versículo 21, mas esta casta, aquele monte de enfermidade, aquela loucura, não se espere senão por meio de oração e jejum, e parar isso aqui. Vamos supor que a gente pega isso de forma literal. Vamos supor que a gente é evangélico, a gente é lunático igual esse menino, a gente acredita naquilo que os pastores falam, a gente dá o nosso dinheiro na fogueira santa, a gente amarra a fita, a gente quer matar a sogra pedindo a Deus para preparar e levar. Sabe essas coisas que a gente fazia? Vocês sabem, quando a gente era crente, não sabem? Aquelas orações: Senhor, prepara a minha sogra e leva. Que isso... Vamos supor que a gente acredita nessas coisas todas que a gente olha e vê por aí. E, de repente, um demônio se manifesta aqui. 2 horas da tarde. E agora para expulsar? Ele só sai com oração e jejum. Mas 2 horas da tarde não tem ninguém em jejum. Ele vai ficar aqui, a gente vai entrar no jejum, amanhã a gente volta. Pode isso, Arnaldo? Não, Geraldo, mas o demônio se manifestou, foi 4 horas da tarde. Então vamos para casa ficar em jejum para amanhã. Pode isso, Arnaldo? Bem, alguém que não expulsa demônio coisa nenhuma, pode me falar: não, isto foi um demônio que entrou nele, botou esta doença, e Jesus tirou o demônio, e saiu o demônio e a doença. Legal.
Então, hoje, podemos dizer que o antibiótico também tira demônio, porque quando uma pessoa está com uma infecção, uma tuberculose, alguma coisa, ele toma o antibiótico. O antibiótico também está em oração e em jejum, porque a pessoa tomou o antibiótico. É o demônio que coloca a doença, diz os pastores. Porque se ali foi um demônio que colocou doença nesse menino, quem é que colocou a mesma doença em alguém que tomou o antibiótico? Então, vamos ter que atribuir ao Doril o poder da oração em jejum. Porque a pessoa está com dor de cabeça, tomou Doril, uala! É que na concepção judaica era isso. A pessoa tinha ataque de epilepsia, e eles diziam, esta pessoa está com espírito imundo, ela está endemoniada. Quantos pastores você vê expulsando do UPA os doentes? Nenhum. No hospital do coração? Nenhum. Da vida deles mesmos? Nenhum. Em Levítico, capítulo 16, versículo de número 29. Tem aí, Miguel? Por favor. Na lei de Moisés mostra o que é o jejum que os crentes fazem. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, a palavra jejum é isso aqui, ó. Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Levítico, capítulo 16, versículo de número 29. Preste atenção, porque tem uma versão que é da King James Version. Ela explica com jejum. Coloca aí a King James Version, Miguel. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. Para vós quem? O povo judeu. É o livro da lei, é Levítico. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis as vossas almas e... Quem é que jejuava? Os judeus. O que é que os crentes fazem? Lembra da frase? Lembra? Crença fixa hereditária. Daniel jejuou. Aí o que é que os pastores fazem para atrair os desavisados? Jejum de Daniel. Quem é que já fez jejum de Daniel? Ei, vergonhosamente eu também levanto a minha, vergonhosamente. Meu, se era o jejum de Daniel, como é que eu vou fazer? Tem nada a ver com Daniel. Daniel era um judeu. Daniel tinha, por decreto, fazer isso. Não eu. E por que que os crentes fazem? Crença fixa hereditária. Jesus jejuou 40 dias. O quê? Ele disse que eu faria obras maiores. Eu vou jejuar 41 e meio. E ele vem pelas estradas, sabe como é que é? Caminhando, quando ele vê aquele demônio que ficou do dia para o outro. É isso aí, Satanás. Estou desde ontem esperando alguém. Sai em nome de Jesus. E sai em busca de mais demônio. Ele vai na boca de fumo, não acha. Ele vai lá na guerra da Ucrânia, não acha um demônio também. Ele vai lá na guerra de Marrocos, não acha. Ele corre dentro da igreja evangélica e achei, Satanás. Você queria se esconder de mim? Tu está aqui dentro da igreja, Sandra Maregá. Eram os judeus que tinham que fazer jejum. A igreja não. A igreja não está triste. Como que eu vou afligir a minha alma? Como que eu vou me humilhar? Isso eram os judeus. Ele disse, se vocês se humilharem,
e me buscarem. Eles, não nós. Eu não tenho que buscá-lo, ele me achou. Achou você? Achou você? Achou você? Achou a igreja? Diga glória a Deus. Lucas capítulo 18, versículo de número 10, tem uma passagem muito interessante. Eis a palavra. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era o fariseu, ferrenho seguidor da lei de Moisés. Dizimava até o endro, até o cominho. Diz que o outro era um gentio, um publicano. Diz o versículo de número 11, o fariseu, posto em pé, olha, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, eu estou falando com a minha palavra, tá? Mas era assim, igual você, assim, ó. Senhor! Rapaz, mas quando o meu pastor orava assim, meu Deus. Oi, ele tinha um vozeirão de locutor, né? Senhor! Aonde tiver um demônio alojado a 5 quilômetros. Tinha um que estava alojado a 5 quilômetros e 10 centímetros. Não atingia ele. Ele falava, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É só até 5 quilômetros. Olha a régua aí, ó. Levar-se, de lá. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Versículo 12, versículo 12, versículo 12, versículo 12. Ai! Jejum 2 vezes por semana, poupará. Os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus disse, só sai com oração e jejum. Chama o fariseu. Chama o fariseu para expulsar o demônio. Ele jejua 2 vezes por semana, meu irmão. E a pergunta que eu faço aos senhores, este homem tinha poder de Deus? Este homem fazia vontade de Deus? Esse homem tinha intimidade com Deus. Esse homem tinha a carne dele amortecida. Mas os crentes acham que fazendo jejum vai ter tudo isso. E a pergunta que eu faço é, esse homem era de qual igreja para jejuar? Quem era o pastor dele para ele jejuar? Qual foi o pastor que mandou ele jejuar 2 vezes? Ele era membro de que igreja? Da Assembleia de Deus, da Assembleia de Roma, da Assembleia dos Ateus? De qual assembleia que ele era? Ele era da igreja batiza, da igreja que não batiza? Qual era a igreja? Ele era pastor, ele era bispo, quem que ele era para jejuar? Eu vou responder, ele era um judeu. E o judeu tem que jejuar. Paulo jejuou. Claro, Paulo era judeu. Se Paulo era judeu, tinha que jejuar. Pedro jejuava, era judeu. Eu já jejuei, porque a igreja me fez um judeu. Mas não jejuo mais, porque eu estou debaixo da graça de Cristo. E a sua graça me... Basta ou não basta? Basta ou não basta? Diga, a tua graça me basta. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Não basta. A graça não basta. A graça é pouco. 13, o publicano, o gentio, o que não estava sobre a lei, estando de pé longe, não ousava ainda levantar aos olhos os céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, eu sou pecador. Versículo 14,
Digo-vos que este, o publicano, foi justificado para a sua casa, e não aquele que jejuava e dava o dízimo. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, este homem estava debaixo de que domínio para poder jejuar? A igreja anda debaixo de... Você sabe que, alguns tempos atrás, eu fiz um vídeo confrontando isso. Se levantaram nesta nação, meu irmão, os pastores, bancada evangélica que não defendem evangelho coisa nenhuma. É uma vergonha. Homens que usam o nome do evangelho para se promover, pastores que se candidatam aí, vão lá para o Planalto, lá defender homens. Estou aqui entrando no mérito da política, que não há um que entre lá e defenda o direito 100% do povo, cada um quer a sua sardinhazinha na brasa. E uma bancada evangélica, sabe, que não defende evangelho, não defende o povo oprimido, cada um defendendo o seu bolso, a sua ganância. Levantaram um jejum há um tempo atrás aí, vamos fazer um clamor de jejum pela nação. Eu vou ler uma passagem e vou deixar que os senhores julguem. Os senhores são mestres do saber, os senhores conhecem, eu só vou explicar pequenos detalhes, apesar que a maioria já sabe, não é novidade. Mas tem muita gente nova nos ouvindo. Marcos capítulo 2, versículo 18, quebra essa turma inteira. São mestres. Esta passagem que eu vou ler, mas quebra esse conceito de jejum dos evangélicos no talo. Leia, Marcos capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de Jesus Cristo João era profeta da lei. Estava debaixo da lei, era judeu. Diz que os discípulos dele e os fariseus estavam o quê? No conceito evangélico, todos têm poder de Deus, todos expulsam demônio, todos têm a carne fraca, todos estão com propósito com Deus. Isso no conceito evangélico. Sim ou não? No conceito bíblico, estão em obediência à lei, estão afligindo a alma deles. Vieram alguns e lhe perguntaram a Jesus, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos? Oquá? Os discípulos de Jesus não jejuavam? Como é que os discípulos dos pastores jejuam? Uala! Então os discípulos não tinham poder? Os discípulos não tinham vida com Jesus? Os discípulos então não tinham santidade? Diz que os discípulos de Jesus não jejuavam. Você entendeu que jejum, em termos técnicos, é abstinência. Em termos técnicos. Em termos cerimonial, é afligir a alma. Inclinar a cabeça o dia todo como um junco. Ficar triste, ficar de luto. O filho de Davi, de Betseba, quando nasceu, ele ficou em jejum. Triste. Isso é a característica do jejum. Em termos técnicos, é se abster parcialmente ou totalmente de alimentos. Esse é o termo técnico. Versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar
os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, podem ou não podem? Não podem. Cala a boca, bicho. Cala a boca, bicho. É flores, bicho, é flores. Bicho. Jejum é tristeza. Se o noivo está com eles, como é que eles vão ficar tristes? Como é que vocês vão ficar de luto? Jesus estava dizendo, alô, 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 alô. Como é que os meus discípulos vão ficar de luto? Vão ficar tristes se eu estou com eles? Como é que a igreja está fazendo jejum se o noivo está com eles? Não. Vamos ler. Vamos fazer igual aquele que me perseguia e hoje, querendo Deus, não está no céu. Vamos ler. Vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento? Que é uma forma alegórica do casamento com ele na cruz, a igreja, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Podem ou não podem? E por que a igreja jejua? Está querendo dizer o quê? Eu não tenho Cristo. Ele não está comigo. Ele está no monte. Ele está na igreja. E a igreja da graça? Cristo vive em nós. Nós não estamos tristes. Nós estamos alegres. Cristo vive em nós. Quem crê assim, por favor, diga glória a Deus. Vocês não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo que o noivo for tirado, eles então jejuarão. Aí, Geraldo, aí, coisa preta, ó, não chama, ó, não fale isso não, que eu processo você, hein? Pede desculpa aí. Jesus disse, ó, vai haver um dia em que o noivo vai ser tirado. Nesses dias, eles vão ficar tristes. Nesses dias, eles vão ficar de luto. E na sexta-feira, o noivo foi tirado. Eles ficaram sem o noivo na sexta, jejuaram. Ficaram sem o noivo no sábado, jejuaram. Mas no domingo, ele voltou! Está na tua vida! Está na tua vida! Está na tua vida! Cristo vive em nós! Diga glória a Deus! Diga glória a Deus! Diga glória a Deus! Voltou ou não voltou? O túmulo está vazio e a tua vida cheia. E a igreja dizendo, ele não voltou. Eu estou oco por dentro. Não, ele está morto, eu estou de jejum. Eu estou de jejum pelo propósito de trabalho. Ai, Deus, abre uma porta de trabalho. São 2h da tarde, acordei agora, Deus. Abre uma porta de trabalho. Oh, Deus, eu estou aqui. Não escovei o dente, arruma uma mulher para mim. E Deus dizendo, vai tomar um banho, escovar esse dente, lavar esse pé. E a mulher vem, aparece. Quer arrumar a mulher sem escovar dente, não tem jejum certo. Aí, ó. Eu nunca li isso na igreja. Não. Você já leu? Eles não mostram. Sabe o que ele diz? Ó, domingo, a igreja toda em jejum por um propósito, para Deus abrir a porta para a gente construir um novo templo. Já foi construído, filho.
O verdadeiro templo, ninguém pode destruir. Paulo disse aos Coríntios, vós sois a morada do Espírito, e se alguém destruir vocês, Deus o destruirá. O Espírito de Deus habita em vocês. Pode fazer a catedral que quiser, Deus não habita lá. Não adianta fazer jejum nem para A e nem para B. A graça dele nos basta. É o suficiente. Deus não atende por meio de fome. Se Deus atendesse o povo por causa de fome, Ruanda seria um dos países mais poderosos da África. O povo está morrendo de fome. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. E nesse tempo, jejuarão. 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ele começa a falar, então, aqui, faz uma analogia, uma parábola. Pano novo é a graça, veste velha, a lei. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Versículo 22, olha lá, ninguém põe vinho novo, a doutrina da graça de Deus, em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe vinho novo, a doutrina da graça de Deus, em odres novos, em vidas novas, que são vocês, lavados, regenerados, transformados, nova criatura, cheio da presença da verdade por meio do Espírito que habita em vocês. Bom, já vamos terminar, e eu quero... Hoje é macarrão com salsicha. Não, macarrão com salsicha ele gosta. Preste atenção, por favor, e tudo. O verdadeiro jejum que Deus pediu aos judeus, a igreja desconhece. Deus pediu um jejum aos judeus. Os pastores nunca pregaram isso. Pelo menos nas denominações que eu passei. Vamos ler. Isaías 58, versículo 1 em diante. Clama a plenos pulmões e não te detenhas. Falou para o profeta gritar bem alto, igual o Geraldo. Baixão! Tem cuscuz! Sai daí! Não. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Você entende que estamos bem antes da cruz, onde as transgressões da lei ainda estavam. Ele está falando com o povo judeu, o jejum que ele queria. Leia comigo. Isso é fantástico. Versículo de número 2. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegar a seu Deus. É verdade, né? Você vê que a grande maioria do povo é assim, enganado pela liderança. Entra na igreja, o meu filho está nas drogas. Seu filho está nas drogas, está. A irmã vai pegar esse envelope, e a irmã vai fazer um propósito de fé com Deus. A irmã vai levar, a irmã vai vir em jejum, e a irmã vai entregar na mão do pastor Malaquias, tá? E na mão do pastor Malaquias, ele vai apresentar o Deus. O senhor aceita Pix? Versículo de número 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Quer dizer que o povo estava jejuando e Deus, por que afligimos a nossa alma? Vê, a aflição de alma era jejum. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E vem a resposta de Deus:
Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. 4. Eis que jejuais para contendas e rixas. Lembra lá do publicano? Esse homem aí, ó, ladrão, roubador, eu não. Sou o pastor presidente. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feristes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Versículo de número 5, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Só faltou Deus fazer assim, ó, hein? É isto que vocês chamam de jejum? Que fica o dia todo aquela olheira, aquele bafo de dragão. Teve um que chegou perto de mim e disse: a paz do Senhor, varão, eu... Ih, Geraldo, esqueci de falar, que eu estou na unção. Eu falei, não, era o bafo mesmo. Era o bafo de dragão. Levácia, Delai. Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, poupará. Sabe o que se tem dentro das igrejas evangélicas? Ataduras de servidão. Você é membro dessa igreja, você foi batizado aqui, teu dízimo tem que ser dado aqui. Mas é que eu não quero mais sair. Então não dou carta de recomendação. O irmão não vai debaixo da minha bênção. O irmão está debaixo da minha árvore genealógica, está debaixo da minha cobertura sacerdotal. Uai! Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, mas que eu já falei isso pra caramba, a beça. E como que sai? Vê o homem falando aqui uns creme-caco, um sambambai, um labassunga na bacia, um Rita! Passa lá para trás. Rita! Passa lá para trás. Se sair daqui, vem com mais 7 demônios, hein? Se sair debaixo da minha árvore, a irmã se converteu aqui. A irmã não estava doente? Estava, Senhor. Então a irmã foi curada aqui. A irmã tem que dar o dízimo aqui. Tá bom. Tá bom. Eu fico. É este o jejum que ele escolheu. Que soltes as ligaduras da impiedade, que tu desfaças as ataduras da servidão, que deixe livres o oprimido e despedace todo o jugo da lei. Tira todo o jugo. Tira os fardos pesados, tira as campanhas, tira os votos, tira a obrigatoriedade, tira esse negócio de cadeira da disciplina. Despedaça tudo que for jugo. Só estão aqui aqueles que adoram em espírito e em verdade. Por favor, aonde estão os adoradores nessa manhã? Aonde estão? 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 Despedaçar do jugo, despedaçar do jugo. Sem jugo, sem jugo, sem jugo, sem jugo. Diga glória a Deus! Diga glória a Deus! Diga glória! Esse é o jejum. Não é vir aqui com fome, com olheira, com bafo de dragão e falar para mim, a paz do Senhor, varão. Quando fala para mim, a paz do Senhor, varão.
Já sei, meu irmão. Deixe livre os oprimidos. Olha, eu tenho peito para falar isso. Você não é obrigado a estar aqui sobre ameaça pastoral. Ou você está aqui como um livre adorador, ou tudo o que nós vivemos é uma fraude para agradar a homens. Neste pacto, a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade pertence a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Venha se quiser, não é obrigado, mas quando vier, Deus se manifestará na sua vida através destas verdades. 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, se esconde dele e diz: esse dinheiro é da casa de papai. Isso é o jejum que a igreja não faz. Entra dentro das igrejas e diz: vocês fazem esse jejum aqui? Isso é o jejum que Deus escolheu. Vocês fazem desgraçébias, nébias, miséria. E recolhe em casa os pobres, desabrigados, se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante. Os pastores passam no carro deles, blindado, comprado com dinheiro do povo, mas não dá uma carona a quem paga o salário deles. O povo vai a pé, vai de carona, o povo vai de ônibus. Lá no norte, eles vão na Sambiquira. É Sambiquira, Miguel? Aquele trem de... Como é que é? Trem bala, não, é... Pau de arara! Sambiquira é negócio de galinha, pô. O povo vai no pau de arara. O pastor vai no Land Rover dele, né, meu irmão? Aquele carrão igual o Neymar, o ar-condicionado num 1. Desenrola. 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 Versículo de número 8. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Quando? Quando vocês ficarem com fome de meia-noite às 6 da manhã? Não. Quando vocês fizerem jejum para pregar mentira? Também não. Quando isso aconteceria? Quando tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça. Não faltou o culto, não faltou? Deus diz: tira o dedo que ameaça, tira o falar injurioso. 10. Olha a hora, Miguel, estou com fome, Miguel. Eu vou desmaiar, eu vou dar um troço, eu vou dar um tererê, Miguel. Se abrires a tua alma, faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. 11, coisa linda de papai, lavar. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Eu tenho certeza que na tua vida não tem faltado. Pode não ter muito, pode não estar sobrando, mas faltar jamais, porque a graça de Cristo te basta. E eu termino com Gálatas capítulo 2. Ih, rapaz, 11:20.
Gálatas capítulo 2, versículo 21, olha aí. Eu não anulo a graça de Deus. Se há justiça para a minha vida, para a igreja de Cristo, Paulo pregando a graça de Cristo, se a justiça para vocês é voltar à lei, é fazer o jejum judaico, é cumprir as obras da lei, as invencionices das igrejas evangélicas, aonde está que Jesus mandou fazer uma campanha? Aonde está que Jesus mandou fazer um culto de oração, culto da senhora, culto dos jovens, se Paulo recebe a revelação da graça e diz que o culto a Deus é o culto racional? Aonde estão essas invencionices que eu não encontro no Evangelho do Cristo vivo? Aonde estão essas mentiras que a verdade não mostra? É que eles transformaram a verdade de Deus em mentira. E quando você prega isso, sabe o que eles dizem? Esse homem tem demônio. Vem cá expulsar. Vem cá expulsar. Eu tiro o paletó, quer ver? Eu jogo em cima de vocês, quer ver? Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segure-se firme nesta âncora da graça de Deus. Tudo te vai bem, nada te falta. Por falta de conhecimento é que o povo perece, e a verdade anda oculta na boca desses homens que têm um interesse fora da verdade do Evangelho. Colossenses 2,18, eu deixo vocês com essa palavra com macarrão e molho, olha aí. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culta. Não, Miguel, é 2,15, Miguel, perdão, Miguel, Colossenses 2,15, 2,15 aí. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs de preso, triunfando deles na cruz. 16, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou até sábado, que eles andam guardando por aí. 17, por quê? Porque tudo isso eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E este corpo não é um pedaço de pão, não é uma hóstia. Este corpo são vocês, a igreja viva e intocável do Deus vivo e verdadeiro. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.